Eu apostei tudo nele. Larguei minha família, meus amigos, minha vida. Achei que estava vivendo um conto de fadas. Mas, na verdade, eu estava entrando num pesadelo. Quando ele sumiu e me deixou com 3 filhos pequenos, nem comida eu tinha para dar. E o pior, ninguém me estendeu a mão. Todo mundo dizia: "Você escolheu ele, agora aguenta." Mas eu era só uma mulher apaixonada. Só queria ser amada. Eu fui ingênua, sim. Mas fui forte também. Hoje eu conto minha história para outras mulheres não passarem pelo que eu passei. Então, por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda a história a alcançar quem mais precisa ouvir. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir não é novela. É a vida real. E foi a minha. Quando eu conheci o Renato, eu achava que o mundo tinha parado de girar só para olhar para nós dois. Ele era o tipo de homem que toda mulher sonhava, sabe? Alto, sorriso fácil, jeito encantador. Sabia o que dizer, como tocar, como olhar. E eu era só uma menina do interior, com mais sonho do que juízo. Trabalhava como atendente numa lanchonete da rodoviária. Minha vida era ralar de manhã até de noite. Mas ele era diferente. Ele chegava todo dia, tomava o mesmo café, puxava conversa. Começou com um bom dia. Depois virou: "E aí, já sorriu hoje?" Quando vi, eu estava esperando ele aparecer todo dia como quem espera o sol. Ele dizia que eu era especial, que nunca tinha conhecido ninguém como eu. E eu, besta, acreditei. A gente começou a sair escondido. Ele me levava para andar de moto, ouvir música nos fones divididos, olhar o céu deitado no capô do carro. Eu me sentia em filme. Só que o filme era bom demais para ser verdade. Um dia ele falou: "Vamos sair daqui? Vamos viver nossa vida longe dessa cidade pequena." Eu hesitei. Minha mãe era doente. Meus irmãos pequenos ainda dependiam de mim. Mas o Renato me olhou nos olhos e disse: "Eu cuido de você. Eu prometo." Promessas. Como elas soam doces quando a gente tá com sede de amor, né? Eu larguei tudo. Minha casa, meu emprego, minha família. Fugi com ele pra capital. No começo era tudo lindo. A gente morava num quartinho pequeno, mas ele me fazia rir. Comprava pão, fazia café, dançava comigo na sala sem móvel. Eu engravidei do nosso primeiro filho e chorei de alegria. Ele também chorou. Disse que ia ser o melhor pai do mundo. E por um tempo, ele foi. Mas o tempo tem um jeito cruel de mostrar quem a gente realmente levou para casa. Depois que o bebê nasceu, tudo mudou. Ele chegava tarde, irritado, reclamava de tudo. Me chamava de gorda, de feia. Eu tentava justificar. É o estresse do trabalho. É o cansaço. Mas no fundo, eu sabia. Ele já não me olhava mais com aquele brilho. Eu engravidei de novo. E de novo. 3 filhos. E cada filho parecia pesar mais para ele do que para mim. Ele começou a sumir por dias. Voltava com cheiro de perfume que não era meu, com marcas no pescoço. Um dia acordei e ele simplesmente não voltou. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Fui em hospital, delegacia, liguei para conhecidos.
Nada. Até que recebi um envelope. Dentro só uma folha com uma frase escrita à mão. Você vai se virar. Sempre se virou. Adeus. Meus joelhos cederam. 3 filhos pequenos. Nenhum dinheiro. Nenhum parente por perto. Eu olhei para as crianças e me perguntei: o que eu vou fazer agora? Mas naquele momento, Boss, ali, no chão frio da cozinha, foi quando eu decidi que eu podia ter perdido tudo por amor. Mas eu não ia perder meus filhos por desespero. Porque a gente só descobre a força que tem quando ser forte é a única opção. Depois que ele foi embora, ficou um silêncio pesado dentro de casa. Não era só a ausência do Renato. Era o vazio do futuro que eu tinha sonhado com ele. Eu tinha 3 filhos pequenos chorando, pedindo colo, pedindo leite, e eu não tinha nem pão. O aluguel venceu e o dono da casa não quis saber de conversa. Disse que ou eu pagava ou saía. Eu pedi um prazo. Ele deu 3 dias. Naquela noite, eu enrolei as crianças num lençol e chorei baixinho, para não acordar eles. Eu sentia vergonha de ter acreditado tanto em alguém que me largou como se eu fosse lixo. Mas toda vez que olhava para a carinha deles, eu lembrava. Eles não têm culpa. Foi por eles que eu me levantei. No dia seguinte, fui para a rua com uma mochila nas costas e uma sacola de currículos. Mas ninguém queria contratar uma mulher com 3 filhos pequenos. Vai faltar muito, diziam. Não tem como confiar, diziam. Um dia uma vizinha me viu sentada na calçada e disse: você aceita fazer faxina? Eu aceitei, na hora. Comecei limpando casas, 2 por semana, depois 3, depois 5. Era puxado. Chegava em casa com a coluna doendo, os dedos rachados do sabão, mas pelo menos tinha comida. Teve dia que só tinha arroz. E eu dizia para as crianças: hoje é dia de arroz especial, com gosto de vitória. Eles riam e eu engolia o choro. Teve semana que precisei deixar o mais novo com uma vizinha para conseguir trabalhar. Eu ficava com o coração na mão, mas não tinha escolha. Às vezes, o mais velho perguntava: mamãe, o papai vai voltar? Eu respondia: não sei, filho, mas a mamãe tá aqui, e isso tem que bastar. Comecei a vender bolo no pote à noite para aumentar a renda. Fazia no fogão emprestado de uma vizinha. Saía pelas ruas batendo de porta em porta. Ouvi muito não. Muito. Depois eu vejo. Mas também ouvi: que delícia! Traz mais amanhã. E esses pequenos elogios me seguraram em pé. Minha casa era simples. Uma peça só. Um colchão rasgado. Uma mesa de plástico. Mas tinha amor. E isso ele não conseguiu levar. Tinha dia que eu achava que não ia aguentar, que ia cair dura no meio da rua de tanto cansaço. Mas aí, ouvia uma risada dos meus filhos. Via um desenho rabiscado com "Mamãe te ama" escrito errado. E isso me dava força. Um dia, um senhor que eu limpava a casa disse: você tem algo especial. Já pensou em estudar? Eu ri. Estudar? Com que tempo? Com que dinheiro? A gente dá um jeito, ele disse. Você tem garra. Isso vale mais do que diploma.
E ele me ajudou a me inscrever num curso técnico de cuidadora. Estudava de noite. Trabalhava de dia. Dormia 4 horas por noite. Mas comecei a sonhar de novo. Não com um homem que viesse me salvar, mas comigo mesma. Eu ia me salvar. Eu ia dar a volta por cima não para esfregar na cara de ninguém, mas para olhar nos olhos dos meus filhos e dizer: a gente venceu. Porque no fim, foi ele quem sumiu. Mas fui eu que segurei tudo. Fui eu que fiquei. Fui eu que fiz milagre com quase nada. E isso, ninguém me tira. Criar um filho já não é fácil. Criar 3 sozinha, sem pai, sem apoio, com pouca comida na mesa. É uma batalha todo santo dia. Quando eles ficaram doentinhos, eu não sabia o que fazer. Levava num postinho de saúde, rezando para não mandarem voltar outro dia. Quando não tinha dinheiro para fralda, improvisava com pano velho. Mas não era só isso. O mais difícil era a solidão. A dor de não ter com quem dividir o medo, de não poder chorar no colo de ninguém. Tinha noite que eu dormia com um olho aberto, o outro chorando. E de dia eu sorria para os filhos para não assustar eles. O mundo é cruel com mãe. Solteira, te olham torto. Dizem que se deu mal porque quis. Como se amar alguém fosse um erro imperdoável. Como se ser enganada fosse culpa nossa. Eu ouvi de tudo. Por que teve 3? Você não se cuidava? Mas ninguém pergunta. Ele te ajudava? Ele te respeitava? Não. A culpa é sempre da mulher. Teve um dia em que meu filho mais velho chegou da escola chorando. Um menino disse que a gente não tem pai porque você era fácil. Aquilo me rasgou por dentro. Eu me abaixei, olhei no olho dele e falei: Filho, a gente não tem pai porque ele foi fraco. Quem ficou fui eu. Quem te ama todos os dias sou eu. E eu prometi para mim mesma que nenhum preconceito ia moldar o coração deles. Eu queria criar homens bons, homens que respeitassem as mulheres, que vissem a mãe deles como exemplo de força, não de vergonha. Só que para isso, eu também tive que me reencontrar, porque durante muito tempo eu fui só mãe. Esqueci que eu também era mulher. Mulher com sonhos, com vontades, com sentimentos. Um dia, olhando no espelho, eu não me reconheci. Cabelos desgrenhados, roupas velhas, olheiras fundas. Quem era aquela? Eu queria me encontrar de novo. Voltei a cuidar de mim aos pouquinhos. Uma escova no cabelo, um batonzinho nos lábios rachados. Comecei a sair para dar uma volta no quarteirão. Respirar, pensar, sentir o vento. Eu merecia viver, não só sobreviver. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Porque eu descobri que o amor que eu buscava nos outros estava dentro de mim o tempo todo. Eu me amei. E quem se ama, boss, não aceita menos do que merece. E foi ali, naquele processo de renascimento, que eu percebi. Eu estava criando não só meus filhos. Eu estava criando a mim mesma também. Uma nova mulher. Uma nova mãe. Uma nova história. A vida foi passando. Os meninos crescendo. Eu trabalhando cada vez mais. Conseguindo sustentar a casa com dignidade. Ainda era difícil, mas pelo menos agora eu tinha chão firme sob os pés.
Até que um dia, o passado bateu na minha porta. Era uma tarde quente. Eu estava lavando roupa no tanque, com os cabelos presos num coque torto e a roupa grudando de suor. Quando ouvi bater no portão, fui atender com a mão ensaboada. E quando abri, meus joelhos quase cederam. Era ele, o Renato, anos depois. Do nada. Como se o tempo não tivesse destruído tudo que ele deixou para trás. Ele estava diferente. Mais magro, mais envelhecido. Mas o olhar ainda era o mesmo. Cínico. Oi, Lu. Ele ainda me chamava pelo apelido. Como se eu ainda fosse a menina boba de antes. O que você quer aqui? Perguntei firme. Eu só queria ver os meninos. Os meninos. Aqueles que ele deixou com fome. Que ele nunca ajudou a criar. Minha vontade era gritar. Bater a porta na cara dele. Mas respirei fundo. Eu não era mais aquela menina. Eles estão na escola, mas se quiser esperar, pode sentar. Ele se sentou no banco da varanda e começou a contar que tinha se arrependido, que tinha tentado me procurar, que estava doente, sem ninguém. Cada palavra dele batia no meu peito como se fosse soco. Parte de mim ainda queria ouvir, a outra queria expulsar. Eu perguntei. E o que você espera, Renato? Nada. Só queria ver o que perdi. E ali eu percebi. Ele não queria voltar. Ele queria perdão fácil. Queria aliviar a culpa. Mas perdão não é para quem pede. Perdão é para quem muda. E ele não tinha mudado. Quando os meninos chegaram da escola, ficaram em choque. O mais novo nem se lembrava do rosto dele. O mais velho ficou com os olhos marejados. Por que você foi embora? Ele perguntou. Renato engasgou. Não teve resposta. Porque não há desculpa para quem escolhe abandonar. No fim da visita, ele me pediu para manter contato. Eu olhei nos olhos dele e disse: Você teve sua chance. Agora é minha vez de escolher. E minha escolha é proteger meus filhos. Ele foi embora. E dessa vez, não doeu. Porque agora eu tinha quem me amava de verdade. Meus filhos, minha casa, minha paz. E isso, boss, isso nenhum homem tira. Tem gente que acha que cicatriz é coisa feia, que tem que esconder. Mas eu aprendi que cada marca no meu corpo e no meu coração carrega uma história, uma dor que eu enfrentei, uma fase que eu venci. Hoje, quando eu olho minhas mãos cheias de calos, eu não vejo feiura, eu vejo força. Mãos que trabalharam, que limparam o chão, que seguraram filhos no colo, que cozinharam com amor mesmo com a panela quase vazia. O mundo tentou me quebrar. Mas eu virei ponte, para os meus filhos passarem por cima da dor e chegarem onde eu nunca cheguei. Porque é isso que a gente quer como mãe, né? Que eles sejam melhores do que nós. E cada lágrima que caiu regou a coragem deles. Eles cresceram vendo minha luta, vendo que eu não desisti, vendo que mesmo sem pai, eles nunca foram menos. Que dignidade não é sobre ter muito, é sobre fazer o certo mesmo quando o mundo vira as costas. Ensinei eles a respeitarem as mulheres, a ouvirem o não, a não repetirem o erro do pai. E sabe, boss, um dia o do meio me deu um abraço do nada e disse:
Mãe, você é a pessoa mais forte do mundo. Eu chorei. Mas não foi de dor. Foi de orgulho. Porque naquele momento eu entendi que tudo valeu a pena. Cada noite sem dormir. Cada arroz com farinha. Cada não que eu ouvi da vida. Tudo me trouxe até ali. Eu não sou uma coitada. Eu sou uma sobrevivente. Uma mulher que virou muralha pelos filhos. E que descobriu que as cicatrizes não diminuem a gente. Elas contam onde a gente já esteve. E mostram que a gente saiu do outro lado. Mais viva. Mais inteira. Mais forte. Eu não trocaria minhas marcas por nada. Porque foram elas que me ensinaram a amar a mulher que eu sou hoje. Durante muitos anos eu falei só para mim mesma. Conversava com o travesseiro, com o vento, com Deus. Mas nunca com alguém que me ouvisse de verdade. Até que um dia, depois de tantos anos, uma vizinha me chamou para um grupo de mães na igreja. Eu relutei. Não tenho tempo para isso, eu disse. Você tem tempo para todo mundo, menos para você. Ela respondeu. Aquilo me doeu. Porque era verdade, eu sempre fui o pilar, mas nunca parei para ver se meu alicerce estava firme. No grupo ouvi outras histórias, de mulheres que também foram deixadas, que também criaram filhos sozinhas, que também sobreviveram. E ali eu falei pela primeira vez. Contei minha história. Com voz trêmula, mas com o coração pulsando. E quando acabei, uma mulher se levantou e disse: Obrigada. Você falou o que eu nunca tive coragem de dizer. Eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio, porque naquele momento eu entendi que meu silêncio tinha sido minha prisão e minha voz era minha liberdade. Comecei a participar mais, a contar meu relato. Uma assistente social me chamou para dar uma palestra numa escola, depois outra e outra. No começo eu achava que ninguém ia se interessar pela minha história. Mas o que eu percebi foi: as pessoas não querem heróis. Elas querem a verdade. E minha verdade, mesmo cheia de dor, também era cheia de coragem. A dor, boss, a dor compartilhada se transforma. Porque o que eu vivi pode ser a salvação de alguém que hoje está vivendo o mesmo. Recebi cartas, mensagens, de meninas dizendo: Tia, você me fez acreditar que dá para continuar. De mulheres dizendo: Eu criei meus filhos sozinha também. Você me representa. E é por isso que hoje eu não me calo mais. Porque calada, eu quase morri por dentro. Mas falando, contando, me ouvindo, eu renasci. E toda vez que eu sento para falar com alguém, eu penso: se uma só mulher se sentir mais forte depois de me ouvir, já valeu a pena. Porque o silêncio pode até proteger por um tempo, mas a voz liberta. E a minha, hoje é de todas nós. Tem gente que se orgulha do que conquistou com dinheiro, com diploma, com carro na garagem. Mas o meu maior orgulho foi ter ficado. Quando ele foi embora, eu podia ter me deixado levar pelo desespero. Mas não, eu fiquei. Eu fiquei pro café da manhã com só pão e água. Fiquei pras febres de madrugada, pros boletos vencidos, pras roupas herdadas, pros aniversários improvisados com bolo de fubá e vela torta. Eu fiquei quando tudo me dizia para desistir. E não fiquei.
porque era fraca. Fiquei porque era forte demais para abandonar. Meus filhos cresceram vendo isso. E sabe o que eu mais gosto de ouvir deles hoje? Mãe, eu tenho orgulho da senhora. Eles viram a verdade. Eles viram o que é amor de verdade. Amor que não some. Amor que enfrenta. Amor que inventa força onde não tem. Amor que não depende de ninguém para existir. Outro dia, o do meio me disse: se eu for metade da mãe que a senhora foi para nós, já tô vencendo. Aquilo me desmontou, porque na correria, na sobrevivência, a gente acha que só tá tentando não cair. Mas quando olha para trás, vê que construiu uma estrada inteira. Eu não tive ajuda de ninguém. Nem pai, nem governo, nem parente. Só Deus. E eu mesma. E se hoje eu sento aqui, nessa cadeira, para contar minha história, é porque eu venci. Não como quem ganha um troféu, mas como quem segura uma criança no colo e diz: a gente sobreviveu. E eu digo para você, que tá me ouvindo aí agora, se alguém te deixou, se alguém quebrou seu coração, se você acha que não tem mais saída, lembra disso. Quem abandona é fraco. Quem fica é gigante. E você vai ficar. Vai criar raiz. Vai fazer flor nascer do meio do entulho. Porque se eu conseguir com 3 filhos no colo e nada na geladeira, você também consegue. Porque força, minha filha. A gente não nasce com ela. A vida dá. Ou ela te engole, ou você aprende a rugir. Se você chegou até aqui e me ouviu contar tudo isso, eu te agradeço, porque cada palavra que eu soltei foi uma pedra tirada do meu peito. E cada pessoa que escuta carrega um pouco desse peso comigo. Às vezes eu penso que, se alguém tivesse me contado uma história parecida lá atrás, talvez eu tivesse sofrido menos, ou pelo menos teria sentido menos vergonha. Porque o que mais dói quando a gente é deixada não é a solidão, é o julgamento, é ouvir que foi burra, que mereceu, que se meteu com o homem errado. Mas ninguém fala do medo, do quanto a gente só queria ser amada, do quanto a gente acreditava nas promessas, porque estava carente de carinho, de futuro, de afeto. Então, se você é mulher, mãe, filha, amiga, e já viveu algo assim, eu digo para você agora, você não é fraca, você é uma guerreira. Você acordou todos os dias com dor, mas levantou. Você botou comida na mesa mesmo sem saber como. Você inventou felicidade para não deixar seus filhos verem o peso da tristeza. Você sobreviveu, e isso é coisa de heroína. Pode até não ter capa, mas tem coração forte. E sabe o que mais? Você não tá sozinha. Se a minha história tocou o seu coração, compartilha ela com alguém. Talvez uma amiga que esteja vivendo algo parecido. Talvez uma mulher que ainda não teve coragem de pedir ajuda. Compartilha para que mais gente veja que dá para sair do fundo do poço. Curte o vídeo, comenta o que sentiu. Se quiser contar sua história, pode contar. Eu vou ler com o maior carinho do mundo. Porque esse canal não é só sobre mim, é sobre nós, mulheres reais, vidas partidas, coragens reconstruídas. E se um dia você me ver andando por aí, cabelo preso, sacola no braço, rosto enrugado, mas sorriso inteiro, pode vir me abraçar, porque aqui dentro
Ainda bate o coração de uma mulher que quase foi esquecida. Mas virou história.